Olá! Uma das principais tabelas em qualquer ERP é seguramente a tabela de clientes. No ERP da Etica no separador Base, existe um botão chamado Tabelas, que podemos aceder a todas as tabelas do ERP. Por defeito, a primeira tabela a ser selecionada é precisamente a tabela de clientes. Se assim não fosse, se estivéssemos posicionados noutra tabela e necessitássemos de aceder à tabela de clientes, bastaria indicar aqui Clientes. E à medida que vamos escrevendo a palavra, a aplicação filtra as tabelas com os caracteres coincidentes. Clientes. Temos aqui a tabela de clientes. Selecionamos um cliente, botão Editar. Estamos na edição do cliente. Para a criação de um cliente novo, existe um botão para o efeito chamado Novo Registro. Ao clicarmos no Novo Registro, a aplicação limpa os dados da janela e está preparada para receber dados do novo cliente. Vamos indicar que é o cliente 935. O código é um campo único e exclusivo do cliente. Criamos o nosso cliente. Podemos indicar se o cliente é ou não um consumidor final, sendo consumidor final não é obrigatória a introdução do número de contribuinte. No caso de não se tratar de um consumidor final, teremos que introduzir um número de contribuinte válido. Se o contribuinte não for válido, a aplicação emitirá uma mensagem. Podemos verificar que este contribuinte não é válido para o mercado português. Então, vamos meter aqui um número de contribuinte válido. Associado a cada cliente existe a categoria do cliente, a categoria da entidade. A categoria da entidade é composta pelos seguintes campos: o código, a descrição, a ligação à contabilidade e se é empresas do grupo da empresa que tem o ERP da Ética Data licenciado. A título de exemplo, podemos ver aqui outras categorias. Entidades gerais. Vamos selecionar aqui Entidades Gerais. Se tentarmos gravar agora o nosso cliente, a aplicação irá informar-nos dos campos que temos que preencher e que são obrigatórios. Por exemplo, diz-nos a aplicação que o campo subzona não pode ser nulo. Teremos que indicar uma subzona. Por exemplo, Braga. Porque é a obrigatoriedade da subzona? Poderemos ver o que é uma subzona. A subzona é obrigatória pela distinção do tipo de cliente, se é um tipo de cliente do mercado nacional, do mercado comunitário ou extracomunitário. E isto fará toda a diferença por causa do IVA. Na ligação à contabilidade, a entidade será substituído o dígito da zona por 1, 2 ou 3, consoante o tipo de mercado, portanto, nacional, comunitária ou extracomunitária. Depois da introdução da zona e da subzona, se efetuarmos a gravação, a aplicação continua a indicar que existem mais campos obrigatórios para a criação de um cliente. A morada, temos que indicar a morada do cliente. A localidade também é obrigatória. Se gravarmos ou tentarmos gravar neste momento, a aplicação ainda nos diz que é preciso também o código postal. Indicamos o código postal. Gravamos as alterações, a aplicação avisa-nos que já existe um cliente com este número de contribuinte, se pretendemos continuar com a gravação ou não. Vamos dizer que sim e a aplicação gravou o cliente e posiciona-se já automaticamente para a criação de um novo cliente. Se pedirmos aqui último registro, a aplicação posiciona-se no registro criado anteriormente. Além deste separador endereço, existem outros separadores com informações complementares. Na informação pessoal, neste separador é indicada toda a informação que tem a ver com documentos pessoais do cliente, seja o cartão de cidadão, o bilhete de identidade ou o bilhete de identidade, a empresa, telemóvel, etc. São dados bastante simples de preencher. Podemos indicar os valores por defeito associados ao cliente quando estivermos, por exemplo, a criar um documento de venda. Indicamos a pronto. Isto significa que, se for criado, por exemplo, um documento de venda com este cliente, a aplicação irá colocar como condição de pagamento desse documento de venda a condição a pronto, porque foi essa a condição aqui indicada. Normalmente, este cliente paga com multibanco,
Poderá o cliente ter um vendedor associado, e isto é importante para a gestão de comissões. Se existir um grupo de vendedores com gestão de comissões aqui no ERP da Ética Data, a aplicação irá associar este vendedor ao cliente nos seus documentos, podendo essa informação ser alterada depois na altura da produção do documento. Da mesma forma, meios de edição, idioma, tipo de entidade e se o cliente está isento de IVA. Existe a possibilidade do nosso cliente ser, em simultâneo, cliente e fornecedor. Neste caso, a aplicação permite a funcionalidade de encontro de contas. No controle de crédito, existe um vídeo específico para esta informação. Podemos definir aqui o comportamento da aplicação em relação a este cliente e ao seu crédito. Se é possível associar ao cliente um conjunto de contactos, um conjunto de observações, campos adicionais, que é uma característica do ERP da Ética Data, a possibilidade de criação de campos adicionais. Podemos também indicar um conjunto de familiares associados a este cliente. Botão direito do rato, inserir linha, podemos indicar aqui, por exemplo, Filipa Castro, sexo feminino, data de nascimento, grau de parentesco, filha. Os restantes separadores têm a ver com ligações a módulos específicos. Existe também a possibilidade de associar consultas ao cliente. Em outros dados, convém ainda referir que podemos associar a este cliente uma linha de preços de artigo ou indicar um desconto para este cliente. Sempre que for emitido um documento de venda, este cliente terá automaticamente um desconto de 5% em relação ao total líquido da venda. A criação de um cliente é bastante simples, como puderam verificar no RPV 16 da Ética Data.